Então vamos lá começar o nosso algoritmo SCL, da subsequência comum mais longa, tá? Então aqui a gente tem o x e o y, tem o m e tem o n. Então a primeira coisa que a gente faz é criar a nossa matriz C, tudo bem? Que ela é m por n. Depois a gente vai para o nosso caso base. O nosso caso base é a primeira linha sendo toda de uns, tudo bem? E a primeira coluna sendo toda de uns também, tá? Então vamos lá. Para ir do 1 até o m, tudo bem? Eu vou colocar 0 lá no CI0, tudo bem? Aqui representa a nossa primeira coluna, tudo bem? A nossa primeira coluna ela vai receber 0. Depois eu vou fazer a mesma coisa lá para a primeira linha, tudo bem? Onde o J ele vai do 1 até o N e o C0J ele vai receber 0. Então aqui eu já fiz o meu caso base. Aí, o modo como eu vou percorrer a minha matriz vai ser daquele normal, né? Do I, ele vai do 1 até o M, e o J, ele vai do 1 até o N, tá? Então, vamos lá. Para I do 1 até o M, faça. Para o J ir do 1 até o N, você vai fazer também, tudo bem? Então, agora a gente vai pegar lá a nossa recursão, né? E ver como é que funciona isso aqui, tá? Lembrando dela, o primeiro caso qual é? É quando o xi ele é igual ao xj. Então, se o xi for igual ao yj, eu vou ter que fazer o quê? O cij ele vai receber o ci menos 1, j menos 1 mais 1, ok? Então, se o xi for igual ao yj. Eu acho que eu falei errado, eu acho que eu falei duas vezes o x, mas enfim, está aqui no código, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro caso. Se isso aqui acontece, então eu vou fazer essa operação aqui. Se isso não acontece, eu vou colocar aqui em cima agora. Se isso não acontece, eu vou ter que tirar o máximo entre dois caras, tudo bem? E esses caras são quem? É o CI menos 1J e o CIJ menos 1. Então, aqui nesse caso, se o CIJ menos 1J for maior do que o CIJ menos 1, então eu vou ter que pegar o maior. O maior quem é? É esse camarada aqui. Então, o CIJ vai receber ele, tudo bem? Se isso não acontece, é porque o CIJ ele tem que receber esse outro cara aqui, tá? Então, se não, o CIJ ele vai receber esse cara aí. Então, assim, a gente finaliza o nosso for aqui. Depois a gente retorna o CMN, que é o nosso objetivo, tá? Então, tá aqui o nosso algoritmo. Deixa eu ver se dá para colocar ele todo aqui. Pronto. Então, está aqui o nosso algoritmo, que ele é bottom-up e vai calcular o valor ótimo, tudo bem? Só que eu quero saber qual é a sequência, qual é a solução ótima. Eu quero saber uma solução ótima, tudo bem? Porque pode ter várias soluções ótimas. Então, esse é o nosso próximo passo, tudo bem? Mas a gente pega, a partir desse algoritmo aqui, a gente faz leves modificações, tudo bem? Nele, para a gente chegar na nossa solução ótima, tá? Que ele calcula o valor ótimo aqui no CMN, mas a gente também tem que entregar a nossa solução ótima, tudo bem? Então, a gente vai adicionar o que aqui nele? A gente vai adicionar uma nova matriz, né? Que é para ajudar a gente, tudo bem? Então, vamos lá. Eu estou chamando essa matriz aqui em cima de B, ela vai ser M por N também. Depois eu vou ter que guardar, tudo bem? Eu vou ter que guardar o que, né? De onde foi que eu calculei o CIJ, ok? Aqui eu tenho três possibilidades. Eu posso calcular o CIJ por causa desse caso aqui, posso calcular o CIJ por conta desse cara aqui e posso calcular o CIJ por causa desse cara aqui. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele é calculado por conta do cara lá da diagonal, ok? Então, eu tenho três possibilidades para fazer o cálculo dele. Um é o da diagonal, o outro é o de cima e o outro é da esquerda, tudo bem? Tudo bem? Então, esse aqui, ele é por conta do cara que está na
diagonal. Então eu vou colocar lá no BIJ essa setinha aqui, ó, que é diagonal, tá? Então eu tô essa setinha ela é equivalente a isso aqui, tá? Depois eu vou fazer outra aqui para o lado e outra assim que é para cima, tá? Essa aqui é por conta de uma diagonal. Acho que não está totalmente lá na diagonal, ela está meio torta, mas eu sei que vocês estão entendendo, tá? Então, agora, esse cara aqui, ó, ele é exatamente o cara de cima. Então, o B e J, ele vai receber uma seta para cima, tudo bem? E esse outro aqui é porque está lá na esquerda, então eu vou colocar o B e J para receber uma seta recebendo da esquerda. Então, depois eu coloco o B aqui também lá no meu retorno, tudo bem? Para saber lá da minha solução ótima. Agora, com o B e o X, ou então o B e o Y, a gente consegue imprimir a nossa solução ótima, tá? Então, aqui no nosso algoritmo, que ele vai imprimir a solução ótima, eu vou chamar ele de imprimir SCL, tudo bem? Então, eu vou passar o B, que ele é aquela última matriz que eu passei lá do algoritmo passado. O X podia ser também o Y, tanto faz, mas um deles aqui funciona, tá? E o IJ, tudo bem? Aqui o I está dizendo que eu vou imprimir a melhor solução ótima até do X do 1 até o I e do Y do 1 até o J, tudo bem? Como eu vou imprimir a melhor solução ótima lá dos dois, eu só preciso de um dos dois para pegar esses elementos, tá? Então vamos lá começar. Primeira coisa, eu só vou fazer alguma coisa aqui se o I for diferente de 0 e o J for diferente de 0, porque eu sei que se um deles for 0, né? Então eu tenho que eu não tenho mais elemento nenhum no X ou então no Y, então eu não vou imprimir nada, tá? Então aqui, se o I for diferente de 0 e o J for diferente de 0, eu vou fazer o quê? Aí eu vou ter que olhar para o B, tá? E o B ele pode ser três coisas, tudo bem? O B e J, né? Então, caso o B e J seja, aí eu tenho três possibilidades. Eu tenho a seta na diagonal, a seta para cima, ou então a seta para o lado esquerdo, tudo bem? Então, no caso da seta na diagonal, é o caso onde eu considero um elemento, ok? Então, esse caso que eu estou considerando um elemento, eu vou ter que imprimir esse elemento que está lá na posição XI, tudo bem? Como eu estou passando o X, então eu sei que o I ele é referente ao X, então eu vou colocar o XI. Se fosse o Y aqui, né, ó, então eu teria que colocar YJ, ok? Porque eu sei que quando eu estou aqui nesse caso é porque os dois últimos eles são iguais, tanto lá do X e do J, tudo bem? O final lá do X ele é igual ao final do J, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer para imprimir essa sequência lá na ordem? Eu vou chamar o imprimir primeiro até o J, até o I-1 e J-1, tudo bem? Está aqui o I-1, J-1. Depois eu vou escrever o XI, tudo bem? Ou então poderia ser o YJ também. Tá, tudo bem? No caso da seta para cima, porque eu não peguei nenhum elemento, tudo bem? Eu peguei o Y todo e o X só um pedaço. Então eu vou simplesmente chamar recursivamente o imprimir, tá? Do I-1, J. E esse outro caso aqui é quando eu considero o X inteiro e o J até o penúltimo elemento. Então, basicamente, eu vou chamar recursivamente para o I e o J-1. Agora, só para ficar um pouco mais claro, né? É bom que a gente faça um exemplo aqui de funcionamento aqui desse algoritmo, tá? Ele já terminou aqui. Então, aqui no nosso exemplo, suponha que você tenha essas duas sequências aqui. Você tem essa sequência e essa sequência você vai querer saber qual a subsequência maior entre essas duas
sequências aí, tudo bem? Então, qual a subsequência comum mais longa entre esses dois caras aí? Okay? Então, a primeira coisa que a gente faz é criar essa matriz, tudo bem? E a gente preenche o nosso caso base. O caso base é quando a primeira linha ela é toda zero e a coluna ela é toda zero também, tá? Então, tá aqui. E agora, como é que a gente faz? A gente vai percorrer a matriz assim, né? Ó. Vamos percorrer aqui dessa forma aqui. Para a gente calcular e obter esse cara aqui, porque ele é o nosso objetivo, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que é que eu faço aqui primeiro? Para calcular aqui esse cara, a primeira coisa que eu vejo é se o xi ele é igual ao yj, tudo bem? Então, aqui você tem um A e aqui você tem um B. Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, eu vou pegar o maior entre esse aqui, que está em cima, e o que está do lado. O maior, aqui no caso, é 0. E quando eles são iguais, eu pego o cara de cima, tudo bem? E simplesmente repito o 0 aqui. Então, eu vou ficar com 0, seta para cima. Aqui, ó, para calcular esse aqui do lado, eu vou aqui seguindo essa ordem aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Então, para calcular o próximo, eu vou pegar o A e o D, eles são diferentes. Então, eu vou pegar o maior, que é o de cima. Tudo bem? Depois, eu vou pegar o A e o C. O A é igual ao C? Não. Então, eles são diferentes. Eu vou pegar o maior, que é o de cima. Agora, o A é igual ao A? Sim. Quando o A ele é igual ao A, aliás, quando o xi ele é igual ao yj, então eu vou somar mais 1 e vou pegar o da diagonal, tudo bem? Então, a minha diagonal é 0, mais 1 fica 1. Aí eu vou botar a seta para diagonal, tudo bem? Então, basicamente é isso que eu vou ter que fazer. Então, o A é igual ao B, que é esse cara que está aqui? Não, é diferente. Então, eu vou pegar o maior, que aqui no caso é o 1, tá? Então, eu vou repetir 1 aqui. Aí, o A é igual ao A? É. Então, eu vou pegar o da diagonal, que é 0, vou somar 1, eu vou ficar com 1. Tá? Basicamente, eu vou fazer isso aqui em cada linha, tá? Vamos lá fazer só um pouco mais rápido. Então, o B é igual ao B? Sim. Então, você vai pegar o da diagonal e vai somar 1, que aqui no caso vai ser 1. O D é igual ao B? O D é igual ao B? Não. Então, você vai pegar o maior, que é o da esquerda. Tudo bem? Que é 1. O B é igual ao C? Não, eles são diferentes. Então, você vai pegar o maior, que é o da esquerda. O B é igual ao A? Não. Então, você vai pegar o maior, que é o de cima. Tudo bem? Que é 1. O B é igual ao B? É sim. Então, você vai pegar o da diagonal, que é 1, vai somar 1, vai ficar 2. Ok? O B é igual ao A? Não, é diferente. Então, você vai pegar o da diagonal e vai somar 1, você vai ficar com 2. Então, olha, pausa o vídeo, tenta fazer essa tabelinha aí, ok? Que a gente vai continuar aqui agora, tá? Então, tá aqui a nossa tabela toda completa, tá? Então, é o seguinte, quando a gente for chamar lá o imprimir, ele vai chamar para o MN, ou seja, para esse cara que está aqui, tudo bem? Então, quando ele chamar, ele só vai printar o cara quando estiver na diagonal. Então, ele vem para cá, ó, e vê que o cara está com a seta para cima, ele chama recursivamente para o cara que está em cima, tá? Então, ele vem para cá, ó. Aí, esse cara aqui, ele tem a seta lá para a diagonal. Então, isso quer dizer que quando eu calculei ele, foi referente a dois caras que são iguais. E você pode ver aqui, ó. Tem o A aqui e tem o A aqui. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele está na minha solução ótima. Aí, quando ele chama recursivamente, ele chama para o cara lá da diagonal, que é esse camarada aqui. Aí, esse aqui, ele está com a seta para cima, eu vou para cima. Esse aqui, agora ele está com a seta para diagonal, então é porque eu vou ter que considerar esses caras lá para a minha solução ótima. Então, tenho o B, tenho esse B aqui, tudo bem? Agora, ele vai chamar recursivamente para a diagonal. Eu vou ter esse camarada aqui, que ele está com a seta para o lado, eu simplesmente vou para o lado, não pego ninguém.
Agora, esse aqui ele tem a seta para a diagonal, então esse C aqui, ó, ele vai estar na minha solução ótima. E agora ele vai chamar para a minha diagonal, eu venho para cá para cima. Ele vai chamar para o lado, não vai imprimir ninguém, porque seta para o lado não tem a ver com igualdade. E vai pegar esse cara aqui que está na minha diagonal. E vai pegar aqui o B, né? Ó. P, B. Aí depois ele vai chamar recursivamente para cá. Só que aqui eu sei que o J ele vai ser igual a 0. Então ele vai ser igual a 0, aí ele não vai mais imprimir nada, tudo bem? Ele vai simplesmente verificar que o J é igual a 0 e não vai fazer mais nada. Então, ele vai imprimir essa sequência aí, né? O B, C, B, A. Tudo bem? Então, essa aqui vai ser a nossa subsequência comum mais longa entre esses dois camaradas aqui. Então, agora finalizamos mais uma aula, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.